Hoje eu vou continuar, eu estou numa série já há 2 domingos, intitulada Os Porquês do CCA. Então, no mês de outubro, eu comecei falando por que essa igreja existe. E eu desafiei aos irmãos, nesses 2 domingos já que eu ministrei, a fazerem uma reflexão. Você está congregando conosco e eu desafiei os irmãos a conhecerem o porquê, saber por que congrega conosco. Muitas igrejas boas na cidade de Garanhuns, nós temos que honrar os nossos irmãos em Cristo também, pastores, homens de Deus nessa cidade. Mas se nós estamos aqui, é porque o Senhor te escolheu para que você congregasse aqui nessa igreja. E você precisa ter essa convicção, você precisa estar certo daquilo que Deus tem para você. Então, eu li, quero convidar você a abrir em Jeremias capítulo 6, verso 16. Jeremias 6, 16. Diz assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Então o Senhor está dizendo que nós devemos voltar ao início. Nós muitas vezes temos que fazer uma jornada inversa. Antes de nós prosseguirmos, nós temos que voltar lá no início. Nós temos que perguntar, aqui diz, perguntai as veredas antigas. São caminhos eternos, são os caminhos de Deus. Eu estava falando, nós precisamos muitas vezes voltar ao tempo que nós convertemos. Às vezes a gente vai perdendo a essência, a gente vai perdendo a vida, a gente vai perdendo aquele primeiro amor. E a gente fica religioso, a gente fica no piloto automático. E nós precisamos voltar lá, irmãos, no dia que a gente se converteu. E perguntar o porquê. Por quê eu decidi seguir a Cristo? Qual era o propósito que Deus estava derramando em meu coração? Então nós temos que voltar lá no início. E eu desafiei também, nas 2 palavras anteriores, a nós voltarmos ao início do CCA. 2007, 2008, 2009, aqueles primeiros anos. Quando nós estávamos começando, engateando ainda. Não tínhamos essa estrutura que nós temos hoje. Alguém estava até falando lá no encontro, nossos primeiros encontros, nós fizemos em uma chácara emprestada. Os homens dormiam numa varanda, com um sapo cururu desse tamanho, que parecia um paralelepípedo. Eram os nossos companheiros de palestra. Primeiro encontro com Deus, eu ministrei 7 palestras. 7 palestras. Lá no auditório das mulheres, era as mulheres lá nas ministrações e as galinhas andando no meio lá das mulheres. Então, um começo muito simples, um começo humilde. Mas a Bíblia diz que a gente não deve desprezar os humildes começos. Hoje nós estamos em uma fazenda estruturada, muito bonita, muito legal. Mas nós não podemos perder a essência. Porque o que importa não é aquela estrutura linda, magnífica, muito bonita, confortável. Não. O que importa é a essência. Da mesma forma aqui. Se hoje nós temos tecnologia, equipamento, instrumentos, iluminação, poltronas confortáveis, nós queremos até completar o restante. Mas isso daqui é apenas uma estrutura. A essência não é isso. A essência é o porquê. O porquê. Nós temos que perguntar. Você que está vindo aqui nos nossos cultos, você que está em casa, você que está debaixo da nossa liderança, se você considera a mim, a Cristiane, como seus pastores, você precisa perguntar o porquê. E aqui diz as veredas antigas, é esse começo. E o primeiro porquê que eu falei, eu estou só aqui revisando, para você que não nos acompanhou, o primeiro porquê é ser uma igreja adoradora. Nós somos uma igreja onde a adoração a Jesus
é o principal. Nós queremos ser uma igreja, isso desde o início. O legado que eu recebi desde que eu me converti, a herança espiritual que o Senhor depositou em meu coração, no coração de Cristiane, quando nós convertemos, foi de adoração. Eu converti, já dei meu testemunho aqui várias vezes e não me canso de testemunhar, porque toda vez que eu testemunho, eu estabeleço marcos, eu estabeleço sinalizadores na estrada. Eu me converti num ambiente de adoração. Eu me converti através do ministério de um irmão chamado Asaf Borba. E desde que eu converti, eu estava nesse ambiente de adoração. E adoração não é música. A música é um veículo que facilita a adoração. Adorar com música é mais fácil. Mas não é a única forma da gente adorar. Porque adorar é uma forma de viver. Então, o primeiro porquê do CCA é ser uma igreja adoradora. Nós queremos que no culto de celebração, na célula, na nossa vida diária, você tem que reservar tempo para adorar o Senhor. Canções de adoração, canções que vão ministrar o seu coração. Por isso você tem que ter muito cuidado naquilo que você ouve. Nem toda música gospel é adoração. Nem toda canção lá que diz, não, é evangélica. Nós temos que ser bem seletivos. E nós podemos, sim, diariamente ter um tempo de adoração na nossa casa, no seu quarto. A sua casa deve ser um ambiente de adoração. Nós queremos também que as nossas células tenham tempo de adoração. Nossos cultos de celebração, nós acabamos de ter agora um tempo de adoração. Esse tempo de adoração antes da palavra é importantíssimo, irmãos. As pessoas às vezes perguntam, o que é mais importante? É a adoração ou a palavra? Aí tem igrejas que diz, é a adoração. Aí tem igrejas que diz, é a palavra. E nós dizemos, os dois. A adoração é importante porque nós estamos nos conectando com Deus. Nós estamos falando a Deus. Por isso que a nossa adoração, nossas canções, geralmente são na segunda pessoa. Ou tu ou você, se dirigindo diretamente a Deus. Isso se chama adoração vertical. Então, é o tempo de eu falar com Deus. O momento do culto que eu adoro, que eu louvo, eu estou falando com Deus. E o momento da palavra é quando Deus, através deste livro, está falando conosco. Esse foi o primeiro porquê. O segundo porquê, eu preguei domingo passado, que é uma igreja que busca o avivamento. Uma igreja avivada. Ser uma igreja avivada e missionária, que faz missões como encargo de Deus. O que é avivamento? Eu falei domingo passado, é trazer vida. Há uma promessa em Joel 2:28, que eu cresci ouvindo essa promessa, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra antes que Jesus volte. Antes que Jesus volte, vai haver um avivamento global. E eu falei, o avivamento global começa individual. Diga assim comigo, o avivamento, vamos lá? O avivamento começa comigo. A gente não pode pensar num avivamento global se cada crente não estiver buscando ser cheio do Espírito. Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Então, quando eu sou cheio, Marcos é cheio, Joselma é cheia, Manu é cheia, cada um aqui sendo cheios do Espírito, quando a gente se reunir, vai ser um fogaréu. Porque são brasas que estão se juntando. Agora, se eu estou frio, ele está frio, ela está fria, quando a gente se juntar, vai ser uma geladeira. Então, o avivamento começa pessoalmente. Você precisa buscar o Espírito Santo todos os dias. A gente é batizado com o Espírito Santo, mas não significa que a gente não possa buscá-lo
buscar esse enchimento todo dia. Um crente cheio do Espírito é diferente. Eu comparo um crente cheio do Espírito com uma porta que foi lubrificada com óleo. E um crente vazio do Espírito é uma porta rangendo sem óleo. Tem coisa mais chata? Uma porta que você vai abrir. Mas quando você coloca óleo, eu estou até lembrando que lá em casa tem umas portas que eu estou precisando colocar óleo nelas. Quando você abre uma porta lubrificada, ela não faz barulho, não reclama. Um crente cheio do Espírito não fica só vendo defeitos. Deixa eu te dizer, toda igreja tem defeito. Todo pastor tem defeito. Então pare de buscar perfeição onde não existe. Nós às vezes estamos com uma expectativa muito alta, é irreal. É irreal isso, irmãos. E parece que nós estamos mais exigentes com os outros, né? A gente é muito exigente com os outros e pouco consigo. Essa geração é assim. É muito exigente com os outros, mas não é exigente consigo mesmo. Sabe aquela história da mulher que chegou para o marido e disse: marido, essa vizinha, ela é muito porca. Ela é nojenta. Olha as roupas amarelas, encardidas no varal da vizinha. Que mulher horrível. E aí o marido, né? Muito sábio. Os homens são sábios, né? Aí o marido disse: me dê uma esponja, mulher. Me dê uma esponja com detergente. Para quê? Não vou lhe mostrar. Ele foi lá na vidraça e tirou 2 dedos de gordura que tinha. E quando limpou, aí ele disse: as roupas da vizinha estão brancas. O problema era a nossa vidraça. Sabe, queridos, nós precisamos ser mais exigentes conosco mesmos. Menos com os outros. A gente precisa dar mais chance aos outros. Mais misericórdia aos outros. E mais exigência comigo. Então, quando um crente é cheio do Espírito, ele não fica murmurando, ele não fica reclamando o tempo todo. Então, uma vida cheia do Espírito que vai provocar um avivamento coletivo, que vai provocar um avivamento mundial, global, e esse avivamento vai promover um mover missionário. Então, nós estamos aguardando Jesus voltar, mas antes que Jesus volte, eu li aqui Mateus 24, que diz que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Se puder colocar esse versículo aí para mim. Está lá mais na frente. O evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então qual é a ordem? Inversa. Jesus vai voltar, mas antes de Jesus voltar, o evangelho do reino tem que ser pregado, ou seja, tem que haver um mover missionário, os crentes precisam pregar o evangelho, e muitos se levantarão para pregar o evangelho na sua cidade, em outras cidades, em outros estados, em outros países. Mas para que esses crentes preguem o evangelho, eles precisarão ser cheios do Espírito Santo. Por isso que precisamos de um avivamento. Então agora, eu quero falar do quarto porquê. O primeiro porquê é ser uma igreja adoradora. O segundo é ser uma igreja avivada. O terceiro, que eu preguei junto, né? O segundo e o terceiro é uma igreja avivada e missionária. Então agora eu quero falar da igreja com 2 asas. O quarto porquê, ser uma igreja com 2 asas. O que é isso? Uma igreja que reúne na grande celebração. Aos domingos nós temos os cultos de celebração. Culto de celebração é um momento de nós estarmos juntos, adorando juntos. É muito gostoso, né? O domingo para mim é um dia, né, que eu gero expectativa de estar junto com os meus irmãos. O culto de celebração é um momento onde eu me uno aos meus irmãos para adorar.
para ouvir a palavra, mas a outra asa é um avião. Uma asa é o culto de celebração, mas a outra asa, a igreja se reúne nas casas. Então vamos ver aqui como tudo começou. Evangelho de João, se você puder abrir ou seguir aqui na tela. João 2, versos 1, 2 e 11. Jesus é o fundador da igreja. A igreja foi fundada por Jesus. Então, Jesus não tinha improviso, Jesus não fez as coisas de qualquer jeito, com gambiarra, né? Com improviso, dando um jeitinho. Não, desde o início Jesus tinha um plano bem definido, desde o início. Vamos ver como começou o ministério de Jesus. João capítulo 2, vamos ler os versos 1, 2 e 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Agora vamos para o verso 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Até aqui. Então Jesus começou o ministério dele onde? Numa casa que estava acontecendo um casamento. É por acaso isso? Não. Não é. Não é coincidência. Jesus poderia ter começado o ministério dele pregando em público. Poderia ter começado com o Sermão do Monte, por exemplo. O Sermão do Monte é a constituição do reino. São as leis principais que regem o reino de Deus, o Sermão do Monte. Mas Jesus não começou com o Sermão do Monte. Jesus começou, diz aqui no verso 11, que ele deu início aos sinais, ele deu início ao seu ministério em uma casa, em um casamento. O primeiro milagre que o Senhor opera foi escolhido propositalmente. Jesus estava falando para mim e para você que ele valoriza as casas e as famílias. Que Jesus dá importância, a maior importância ao casamento, à família. Essa mensagem que Jesus está falando comigo e com você. Por quê? Porque família, irmãos, não é uma invenção humana. A família é um projeto de Deus. Por isso a gente vê essa guerra tamanha, essa guerra que nós estamos enfrentando contra a família. Há um projeto maligno de desconstrução da família. Desconstruindo o papel do homem, desconstruindo o papel da mulher, quebrando a cadeia de autoridade na família, jogando pais contra filhos, filhos contra pais. Esse ataque maligno contra a família é porque Satanás sabe que tudo começa em uma casa, tudo começa em uma família. Jesus começou numa casa, Jesus operou o primeiro milagre num casamento. Você tem que valorizar seu casamento, sua família. Você tem que proteger sua casa e a sua família, orar todos os dias. Nós precisamos estar juntos com os nossos filhos. A primeira célula é a nossa família. De que adianta, queridos, a gente ganhar outras pessoas e perder a nossa família? Quem de vocês acreditaria em mim se eu tivesse um casamento falido? A maioria das pessoas inteligentes, a maioria das pessoas comprometidas com Deus, não aceitam que alguém com um casamento falido pregue, ministre, porque não tem autoridade. Os nossos filhos, por exemplo, os filhos de um pastor, têm que ser criados na disciplina do Senhor. É isso que Paulo diz. Se os meus filhos dão mau testemunho, é contra mim que eles estão depondo. Então começa na família, queridos. Olha a ideia de Deus. Efésios capítulo 3. Olha o que Paulo diz sobre família.
Efésios 3, 14 e 15. Famílias expressam a Trindade. Antes que tudo existisse, quando não tinha anjos, quando ainda não tinha arcanjos, serafins, querubins, só tinha os três: Pai, Filho e Espírito Santo existindo eternamente. Só os três. Vamos lá atrás, até chegar no limite que a nossa mente não consegue mais, porque é infinito para trás, assim como é infinito para frente. Mas só tinha os três. E o que era que os três estavam fazendo eternamente? Nada? Não. Pai, Filho e Espírito Santo estavam como família. Eles estavam em comunhão. Os três, entre os três, amor ágape, comunhão, interagindo entre eles. E o que foi que eles decidiram? Vamos criar os seres humanos para que eles reproduzam na terra o céu. Aqui no céu nós temos harmonia, unidade, amor mútuo. Cada um em seu lugar, mas interagindo na sua esfera, mas interagindo um com o outro. Foi isso que Deus desejou para a família. E olha o que Paulo diz: por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. E aí no verso 15 ele diz: de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Paulo aqui está dizendo que a ideia de família é de Deus. Não é uma invenção humana. Não foi o governo humano que instituiu a família. O primeiro casal foi Deus. E o primeiro casal era Adão e Eva. Não era Adão e Ivo. Não era Ava e Eva. Era Adão e Eva. Eu acho que isso tem que estar muito claro para nós. Nós respeitamos, irmãos, a opção de cada um. Mas querer mudar o que neste livro, em Gênesis, nos primeiros capítulos, está claro que o casamento foi de um homem com uma mulher. Então a gente respeita. Quem quiser, pessoas do mesmo sexo quiser casar, eles podem. Para nós não é casamento, é só uma união. Mas chamar de casamento, nós vamos chamar casamento é de um homem com uma mulher. E é de um homem com uma mulher. Não é de um homem com duas mulheres, com três mulheres. Porque agora tem essa modalidade também. O poliamor. Um homem com duas, um homem com três, uma mulher com dois, uma mulher com três. Está claro em Gênesis. O casamento é monogâmico, heterossexual. É isso que a Bíblia diz. Falo isso com amor, falo isso com carinho. Mas a verdade da Bíblia é essa. Agora, se as pessoas querem fazer do jeito delas, ok, façam. Mas não queiram dizer que a Bíblia fez de outra forma. Que na Bíblia está escrito diferente. Não. Então a ideia de família nasceu no coração de Deus. Uma das primeiras curas que Jesus operou foi em uma casa também. Vamos para Lucas. Lucas capítulo 4. Vamos ler o verso 38 e o 39. Lucas 4, 38 e 39. Veja aqui. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão, a sogra de Pedro, estava doente, com febre muito alta. E pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-lo. Dizem as más línguas que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Mas isso é só intriga, da oposição. Porque a sogra de Pedro se tornou muito amiga de Jesus. A casa de Pedro, que naquela época as famílias não só era marido, mulher e filhos. Naquela época as famílias eram maiores. Moravam em uma mesma casa, às vezes o sogro, a sogra, mas o pai, a mãe, os filhos. Então a casa de Pedro, a sogra de Pedro provavelmente morava lá
com eles. E essa casa, ela se tornou a base missionária de Jesus. Cidade de Cafarnaum. Se você assistiu The Chosen, a primeira temporada, mostra Jesus na casa lá de Pedro, curando a sogra de Pedro. Então aquela casa era um quartel general, era uma base. Jesus ia lá para traçar estratégias com os discípulos, planejar a viagem, se alimentar, dormir e partir. Então era uma casa muito movimentada. Mas Jesus opera uma das primeiras curas lá naquela casa. Agora, Jesus envia os 12. Vamos para Lucas 9 agora. Lucas 9, o primeiro envio é o envio dos 12. Depois Jesus envia os 70. Mas vamos lá. Ao enviar os 12, Jesus chama 12 homens para perto de si. Nós chamamos dos 12 apóstolos iniciais, do Cordeiro. E o que é que Jesus diz a eles? Vamos ler. Lucas 9, de 1 a 6. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes autoridade, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Preste atenção. E lhes disse: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. E o 4, Jesus diz, na casa. Então Jesus estava enviando eles para onde? Para as casas. Isso tem que estar muito claro para nós. O que eu estou fazendo aqui nessa manhã, queridos? Eu estou dando base bíblica para que a gente se reúna nas casas. Tem um porquê. Não é moda. A gente está fazendo uma coisa porque está na moda. Não, já caiu da moda no Brasil. Você sabia que o Brasil, a igreja brasileira é uma igreja de moda. De tempos em tempos tem uma moda. De tempos em tempos faz alguma coisa, aí todo mundo faz. A moda, por exemplo, da igreja em células foi no início dos anos 2000, aí depois teve um declínio. Aí lá para 2010, 2011, 2012, de novo, ficou na moda. Aí agora já teve um novo declínio, mas a gente continua. Porque a gente não faz as coisas por moda. A gente faz por encargo. A gente faz por propósito. A gente faz porque Jesus fez. Jesus começou nas casas. E é por isso que nós estamos lá. E eu vou terminar contando, no final dessa palavra, eu vou contar para vocês um sonho que Cristiane teve no início do CCA. Para você entender quantas vezes o diabo quer destruir famílias, casas, que o diabo não quer as células nas casas. Você vai entender por quê. Então Jesus disse, na casa em que vocês entrarem, fiquem ali, permaneçam até saírem daquela cidade. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, aí eles foram, obedeceram, percorriam todas as aldeias, entrando nas casas, está implícito isso, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Então, esse é o primeiro envio, o envio dos 12. Agora vamos ver o envio dos 70, porque Jesus tinha círculos, Primeiro círculo próximo de Jesus era Jesus e João, que era o discípulo amado, que reclinava a cabeça no ombro, no peito de Jesus. Aí tinha os 3, Pedro, Tiago e João. Aí tinha os 12. Agora nós estamos num círculo maior, os 70. Lucas 10. Vamos lá. Lucas 10, 1 a 6. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70. Se não me engano, no Evangelho de Mateus diz 72. Então, muito provavelmente era 72, tá? Mas Lucas, ele registra como 70. E os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e o lugar onde ele haveria de passar.
Então eles foram abrindo o caminho para Jesus. E lhes disse: a seara, o campo de colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, quando ele enviou os 70, Jesus repete as mesmas ordens que ele deu aos 12, no capítulo 9. Então, aqui fica claro que o campo de colheita é grande. Meus irmãos, o seu campo de colheita são os seus vizinhos, são os seus colegas de trabalho, são os seus parentes. Seu campo de colheita é a sala de aula que você estuda, são os seus colegas de infância. Esse é o seu campo de colheita. Mas, além disso, nós temos uma cidade para ganhar. Garanhuns, o censo ainda não saiu, mas Garanhuns tem em torno, estimado, 145 mil habitantes. De 145 a 147 mil é a estimativa. Desses 145 mil, apenas 25 mil professam ser cristãos. Cristãos evangélicos, tá? Vamos fazer aí um cálculo. Quantos nascidos de novo? Sobra, irmãos, pelo menos uns 100 mil para a gente evangelizar. Então a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sempre foi assim. Isso é muito interessante. O campo é muito grande, tem muita coisa para colher, mas os trabalhadores sempre são escassos. Por isso nós devemos pedir para que o Pai envie. Falei isso aqui até, acho que terça-feira, se não me engano. Não, domingo passado eu falei sobre isso. Peça que o Pai envie. A palavra enviar é expulsar, lançar, catapultar. Peça para que o Pai lance trabalhadores para a colheita. O Senhor quer pegar a tua vida, a minha vida, que nós sejamos como pedras que o Senhor vai arremessar para atingir um alvo. Flechas. Melhor uma flecha, do que uma pedra. Uma flecha. Aí ele puxa a gente para trás. Tem pessoas que não gostam disso. Tem gente que já quer ir para frente, mas antes de você ir para frente, você tem que ir para trás. A gente tem que cavar alicerce antes de construir um edifício. Aí tem gente que quer liderar, tem gente que quer pregar, tem gente que quer ser missionário na África. Aí eu pergunto, mas tu construíste alguma coisa aqui, na tua terra, no lugar que fala a tua língua, que é da sua cultura? Não, nunca ganhei uma alma aqui. Você não vai fazer nada na África. Você não vai fazer nada em outro lugar. Porque as coisas não são assim, irmãos. Eu tenho que dar fruto onde eu estou plantado. Eu tenho que deixar Jesus trabalhar no meu caráter. A flecha é puxada para trás. Parece uma perda de tempo. Eu estou perdendo o meu tempo. Eu já vi muita gente afobada. Muita gente, não, está demorando demais. O pastor não me vê. O pastor não me valoriza. Já ouvi isso demais. Eu estou em igreja desde que eu nasci. Eu conheço crente. Aqui para nós, essa raça de crente eu conheço há quase 50 anos. Fiz 48 agora. E é gente que muitas vezes não quer ser tratada, não quer ser puxada para trás, esticada. Não consegue discipular uma pessoa e quer ser um pregador de multidões. Gente, isso não vai acontecer. O casamento está uma derrota e quer ser um palestrante internacional. Entendem? Temos que ser puxados para trás. Eu fui puxado para trás muitos anos. Muitos anos, Deus tratando com meu caráter, com meu temperamento.
Eu não era flor que se cheirasse, eu era um cravo de defunto. Muito do fedido. Eu era egoísta, individualista. Eu não valorizava pessoas. Eu gostava de papel, de tecnologia, de computador. Eu lembro que quando eu ganhei o primeiro computador, eu passei 12 horas. Cristiane até começou a chorar, pensou que eu tinha ficado meio doido. Perdi meu marido. Por quê? Porque eu valorizava coisas. Como é que eu ia ser um pastor se eu não gostava de gente? Egoísta. Pensando só no meu conforto, no meu descanso, nas minhas horas de sono. Não queria receber ninguém na minha casa. Aí você é um pastor de multidão? Não existe isso. Eu tive que ser puxado para trás. Um alicerce tinha que ser cavado. E dói. Porque esse processo é um processo de desconstrução de algumas coisas e construção de outras. E eu ainda estou num processo. Esse último ano, completei, né? Ano, semana passada, fechou-se um ciclo que começou um ano atrás. Foi um processo de desconstrução e reconstrução em minha vida. Aprendendo algumas coisas, perdendo para ganhar. Abrindo mão de algumas coisas, sendo tratado. A flecha é puxada para trás para poder ser arremessada e atingir o alvo com força. Então aqui diz: peça ao Senhor da seara que lance os trabalhadores. Mas esses trabalhadores precisarão ser tratados, treinados, adestrados. Jesus adverte, veja aí no verso 3. Jesus está advertindo que eles vão para um mundo hostil. E ainda tem crente achando que o mundo vai nos amar, que o mundo vai nos aceitar. Pare com isso. Isso é uma ilusão. Paulo diz que os que quiserem viver a vida de Cristo serão perseguidos. As pessoas estão aí pregando que vai melhorar, vai melhorar. Vai nada. Vai melhorar nada. Vai piorar. A perseguição vai aumentar. Eu soube de uma igreja em São José dos Campos que foi registrar o estatuto. Chegou no cartório e foi registrar o estatuto. Quando chegou lá, foi barrado. Porque no estatuto não constava que a igreja era obrigada a fazer casamento de todo tipo. E o pastor disse: não, mas eu não vou colocar. Pois a pessoa lá do cartório disse: pois eu não registro não esse estatuto. E ele teve que recorrer à justiça, tá? Rolando na justiça, para poder ter o registro do estatuto, CNPJ e outras coisas mais. É um mundo hostil. O evangelho sempre foi hostil. Os cristãos sempre foram hostilizados. O evangelho não é hostil, né? O evangelho foi hostilizado. É um mundo hostil que hostiliza o evangelho e os cristãos. Se você for defender família, se você for defender a vida, se você for contra o aborto, você vai ser perseguido. Se prepare. Se você quiser viver uma vida honesta, vão te chamar de besta, vão zombar de você. Se você disser: não, eu sou fiel à minha esposa, vão rir da sua cara. Quando eu digo que eu casei virgem, o povo ri. Estava dizendo isso no encontro com Deus. E lá tem uma galera bem nova, uns rapazes lá. Eu casei virgem com Cristiano, eu vi aquele sorrisinho assim no canto da boca. Que caba besta. Porque esse é o conceito do mundo. Então Jesus disse: eu estou enviando vocês. Vão aí. Vão. Eis que eu os envio como cordeiros para o meio dos lobos. Nós somos cordeiros enviados para o meio dos lobos. Jesus disse: não levem
bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não saúdem ninguém pelo caminho. Jesus estava dizendo, olha, é um mundo hostil, livrem-se de toda bagagem desnecessária e não parem por nada. Olha para mim, querido. Nós somos enviados por Jesus. Talvez você não vai ser um missionário em África, na Ásia, fora do Brasil, numa tribo indígena, mas você é um missionário. Porque todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Todo crente tem o encargo de pregar o evangelho. Então se prepare. Seremos resistidos, seremos perseguidos, seremos hostilizados, mas nós temos que nos livrar de toda bagagem desnecessária. Não podemos nos deter, não podemos ser parados por nada e por ninguém. Veja o verso 5 agora. Ao entrarem numa casa, diga casa. Que a minha ênfase é o quê? Casa. Minha ênfase hoje é incutir na sua mente que as casas são o palco onde vai acontecer avivamento, salvação, transformação. Ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará para vocês. Então Jesus envia novamente eles para as casas, e diz, procurem a pessoa de paz. O que é isso? É uma pessoa chave. Tem gente que é chave em uma família. Através daquela pessoa, a família toda vem. Tem um vizinho em uma rua, tem alguém que mora numa rua, aquela pessoa é uma pessoa chave. Através dela, os outros vêm. Eu lembro que a gente tinha a célula lá em casa, que é a de Clebson e Catarina hoje. Responsabilidade, hein? Conquistadores de territórios. Era a célula lá de casa, a nossa. Que passou para Tiago e Paula, depois passou para eles. E tinha uma pessoa nessa célula, que só essa pessoa convidou 70. Nossa casa, quem conhece, é minúscula a sala. 70. Teve gente na janela, do lado de fora, se pendurando pelo telhado. Só um. Porque tem gente que é assim. Jesus disse, encontre essa pessoa. Encontre o homem de paz. Encontre a mulher de paz. É alguém que no trabalho parece que tem um imã. É porque tem gente que atrai por coisa ruim. É um imã ruim. Mas tem gente que atrai por coisa boa. É o mel que atrai as abelhas, o doce. Tem gente que é assim, no trabalho, quando qualquer um tem problema, até zomba, às vezes, do crente ali, fica fazendo piadinha. Paz do Senhor. Cadê o crente? Mas quando alguém adoece, quando alguém tem um problema, quando acontece um BO, o que é que dizem? Pede oração ao crente. É assim ou não? Alguém confirma aí? Você tem que ser essa pessoa. Você tem que ser essa pessoa de paz. Jesus disse, essa pessoa de paz vai receber o evangelho e não vai ficar só com ele, vai transmitir. Vamos para o próximo texto, irmãos. Lucas 10, 38. Então, se a casa de Pedro era um quartel-general, a casa de Pedro era muito movimentada, a casa de Pedro, provavelmente tinha aqueles tachos enormes para fazer comida para muita gente, caldeirão, mesa grande, casa movimentada. A casa de Pedro era um quartel-general, uma base de apoio para as saídas missionárias. Nós vamos ver agora outra casa, que era o quê? Era um spa. Era um oásis. A casa de Marta, Maria e Lázaro. Um ponto de parada para descanso. A gente precisa das duas coisas. Quando eles seguiam viagem, Lucas 10, 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Então essa casa aqui já tinha uma outra função na vida de Jesus. Era um oásis. Como a gente precisa de pessoas que de vez em quando nos convidam para comer,
para rir, para conversar, para assistir um bom filme, para jogar um dominó, para comer um churrasco, pode me chamar, eu vou sem problema nenhum. Eu cancelo até compromisso. Com o preço da carne hoje, né? Agora tem que ser picanha, né? Tem que ser, né? Maminha, picanhazinha maturada. Assim era a casa de Lázaro. Assim era a casa de Marta, Maria e Lázaro para Jesus. Tanto que na morte de Lázaro, Jesus chora. Por que foi que Jesus chorou? Porque ele amava Lázaro. Tem gente que até diz assim, não, Jesus chorou por causa da incredulidade dos judeus. Para com isso. Tem que botar uma coisa espiritual para Jesus chorar. Não, Jesus chorou porque ele amava Lázaro. Porque ele amava Marta, amava Maria e viu as duas sofrendo. Porque provavelmente eram órfãos. A gente não sabe do pai e da mãe de Marta, Maria e Lázaro. Marta provavelmente era mais velha. Mas Lázaro era o arrimo. Era a coluna da família. E Jesus chorou. Qual o problema de Jesus chorar? Porque estava sentindo a perda de um amigo. Vai diminuir o senhorio dele, a masculinidade dele? Não. Essa casa era um oásis. Que a sua casa seja um oásis também. Amém? Para receber pessoas que estão cansadas, afobadas, desesperadas. E lá elas vão tomar um cafezinho, né? Comer um pãozinho quente com manteiga. Entreguei meu jejum esses dias, irmãos. Eu amo pão. Passei 30 dias sem comer pão. Quando eu peguei um pão francês essa semana, era uma picanha para mim. Às vezes é para isso. Às vezes a gente coloca dificuldade. Não vou chamar o pastor e a pastora porque eles são chiques. Somos não, a gente come cuscuz. Vocês sabiam que um dos meus pratos preferidos é sopa? Adriel e Abner detestam sopa. Eu amo sopa. Só se a sopa estiver muito ruim mesmo para eu rejeitar. Tem que estar ruim. Sabe? Receber, convidar, marcar, vamos tomar um café. Precisamos fazer isso porque essa família abriu a sua casa. Era uma célula, mas era uma célula temporária aqui. Na casa de Pedro, não. Estava lá, todo dia acontecendo. Aqui não, aqui era de vez em quando. Agora, vamos mais adiante para a gente finalizar. Onde foi que a igreja nasceu mesmo? A igreja, né? Eu estou falando aqui do ministério de Jesus, mas ainda não tinha nascido a igreja. A igreja nasceu em Atos 2:2. 2:1:2. Vamos lá? Atos 2:1:2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar? Uma casa. Em que lugar da casa? Cenáculo. A sala de jantar da época era chamada de cenáculo, porque era onde se faziam as refeições. A ceia. A palavra cenáculo vem do latim. Cena. Cena era a refeição da noite, que era a principal. Tarde da noite. O cenáculo tinha uma mesa baixa, não tinha cadeiras, né? Não é como nós que sentamos em cadeiras altas. Eles sentam no chão, de pernas encruzadas, e a mesa ali. E o cenáculo era uma sala ampla. Foi lá que a igreja nasceu. Que coisa linda. Não nasceu na sinagoga. Graças a Deus. Graças a Deus, porque senão a gente estaria atrelado até hoje a um prédio. Não nasceu na sinagoga e olha o que fizeram com a igreja. Olha as grandíssimas catedrais. Eu admiro a construção só. Tem catedrais que são belíssimas. A construção. Mas não significa que aquilo ali é a igreja. Tem uma catedral em Barcelona que eu acho fenomenal. Uma construção. Notre Dame. É um que incendiou em Paris. Belíssima. A Abadia de Westminster. Em Londres, belíssima. Igrejas que são revestidas de ouro. Mas eu te pergunto, a igreja nasceu nesse ambiente?
Foi numa catedral que a igreja nasceu? Não. Foi na sala de jantar de uma casa. Porque o nosso Deus, ele preza pela simplicidade. Sabe por quê? Porque qualquer um pode repetir. Qualquer um agora pode receber também a igreja na sua casa. Se fosse numa catedral, se fosse numa mansão, não, foi na mansão de Pilatos que a igreja nasceu. No palácio de Herodes, não. Porque a gente poderia dizer, não posso receber da minha casa, né? Porque a igreja nasceu na casa de um rico. E não foi assim. Então eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles perseveravam, esperando pela promessa do Pai em Jerusalém, na sala de jantar de uma casa. Atos 2:46. Eu vou adiantar um pouquinho agora para a gente finalizar. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, não era dentro do templo, no pátio, porque eles não estavam autorizados a entrarem dentro do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então a igreja nasceu em uma casa e continuou crescendo e impactando a cidade de Jerusalém nas casas. Vamos ver o próximo texto. Atos 12:12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Aqui é o evangelista João Marcos, também chamado de Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então a casa de Maria, a mãe de João Marcos, o futuro evangelista, era uma das casas onde a igreja se reunia. Eles estavam ali orando. Agora, os próximos versículos que eu vou ler vai ser corrido, tá? Vou pedir para o pessoal da mídia aí me seguindo. Por quê? Porque os próximos versículos vão demonstrar que a igreja teve a prática iniciada por Cristo no ministério, continuada pelos apóstolos em Atos. Nós vamos ver que eles continuaram reproduzindo. Os primeiros cristãos reproduziram. As casas eram o centro do culto e as reuniões da igreja. Então vamos lá. Romanos 16:5. Eu vou ler o 3, o 4 e o 5. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Colossenses 4:15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Filemon 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Então esses versículos aqui mostram a prática da igreja nas casas. E eu finalizo, irmãos, respondendo à pergunta: por que casas são importantes para Deus? Por que famílias são importantes para Deus? A igreja podia ser só um ajuntamento de pessoas desconexas, desconectadas, cada um vivendo a sua vida e só. Mas Deus não fez assim. Casas são importantes, famílias são importantes para Deus e para que o seu plano se cumpra. Eu vou dizer aqui, preste atenção: casas abrigam famílias. Uma coisa é uma casa, outra coisa é um lar. Nem toda casa é um lar. Tem casas que apenas as pessoas vão lá para dormir, comer, cada um vive a sua vida. Um lar não. Um lar é uma casa onde temos uma família. Abrigam famílias. Agora, o que é que nós temos visto, queridos, dentro das casas? Os males da sociedade começam onde? Dentro das casas. Divórcio, violência física, violência doméstica.
que é inaceitável, nós não aceitamos violência doméstica, nós denunciamos. Se eu souber que um homem está batendo em uma mulher, mas você é pastor. Eu sou pastor, mas eu sou cidadão. Eu vou para a delegacia e denuncio. Acabou, ponto final. Não há justificativa para agressão física. Porque uma pessoa que agride desrespeitou. E se desrespeitou, ela vai continuar agredindo. E pode chegar até a um assassinato. E eu não vou ser cúmplice disso. Certo? Então, violência física. Outra coisa que a gente não aceita: abuso sexual. Pedofilia. Mas vamos resolver no discipulado. Isso não se resolve em discipulado, irmãos. Abuso sexual e pedofilia não se resolve apenas conversando comigo. Eu não posso me calar. Já aconselhei vários casos. Está acontecendo um abuso. Vão na delegacia da mulher e denuncie. Porque se vocês não forem, eu vou. É um pedófilo que está se aproveitando das crianças. Como é que eu vou me calar diante disso? Denúncia. Mas isso está acontecendo muitas vezes dentro das casas. E as mulheres que estão aqui, eu quero dizer, minhas irmãs, não aceitem isso. Nós vimos um caso onde a filha era abusada pelo padrasto. E a mãe da menina, encobrindo. E quando o pessoal da igreja disse, vamos denunciar, ela ficou com raiva e saiu da igreja. A própria mãe acobertando o sujeito que abusava de uma menina de 11 anos de idade. Então isso é muito sério. Isso infelizmente está acontecendo. Não era para acontecer. Abuso sexual, abuso emocional, abuso verbal, suicídio, depressão, casais separados, mas que moram debaixo do mesmo teto. Não dormem mais na mesma cama, dormem em quartos separados. Filhos solitários o tempo todo no celular, trancados em seus quartos. E a mãe mandando mensagem por WhatsApp, dizendo ao filho, desça para comer. A mesa está posta, vem almoçar. Dentro de casa, a gente trocando mensagem em WhatsApp. Essa é a realidade. Então, se os males estão acontecendo dentro da casa, dentro das casas, nós temos que ir lá para fazer a diferença. Nós temos que ir com a igreja lá. Estou terminando, irmãos. Antes de nós iniciarmos o CCA, eu quero deixar isso muito claro para vocês. Não foi por causa do MDA. Antes, nós só conhecemos MDA em 2009. Em 2007, nós escrevemos algumas coisas. Eu e Cristiane, a gente não tinha o CCA ainda. Nós estávamos escrevendo algumas coisas. E olha o que nós escrevemos. Nós queremos ser uma igreja que se reúne nas casas. Eu escrevi isso em maio de 2007. O CCA só nasceu em agosto de 2007. MDA só veio em 2009. Ou seja, igreja nas casas para nós já era um sonho. Por quê? Porque nós já tínhamos vivido isso. Eu fiz parte de uma igreja em células em Brasília. Eu fiz parte de uma igreja em células aqui em Garanhuns. Então, o CCA começou onde? Na sala da nossa casa. E continua até hoje. Na minha casa ainda temos 2 células. E ainda hoje, o CCA está se reunindo nas casas. Quero terminar contando o sonho que eu falei. Estávamos bem no início da igreja. A Cristiane disse, Marcos, eu tive um sonho. Eu sonhei que nós estávamos aqui, na nossa casa, e nós estávamos colhendo frutos. Os frutos estavam tão maduros que estavam no chão, espalhados, já tinham caído, e a gente estava juntando em baldes os frutos. E descia um homem, e esse homem chegava e dizia, o que é que vocês estão fazendo? E a gente estava colhendo os frutos. Ele dizia assim, pare de entrar nas casas.
Eu odeio vocês entrando nas casas. Eu não quero, parem. Ele estava irado, ele estava com muita raiva. Na hora eu entendi. Não precisei nem de interpretação, né? Tem sonho que a gente precisa orar para ter interpretação. Tem sonho que é barriga cheia. Comeu de noite, vai dormir e aí sonha. Tem gente que às vezes vem com um sonho para mim que... Teve um dia desse que a pessoa veio com um sonho tão mirabolante. Pastor, e aí? Digo, irmão, sei não. Vamos orar, né? Não, porque era um foguete, e dentro do foguete tinha uns alienígenas. Digo, rapaz, tu estás assistindo muito Star Wars, né? Mas eu sei que esse sonho que Cristiane teve foi um sonho profético. Porque na hora eu entendi. Nós estamos em uma colheita. Os frutos estão maduros. A gente não está fazendo nem força para colher. Agora mesmo lá, nós temos 106. 106. E muitos daqueles lá estão maduros para a colheita. E aquele homem, muito provavelmente, era quem? O diabo. Que estava com raiva porque nós estávamos colhendo frutos, mas a ênfase dele não foi nem a colheita em si. Foi o fato de estarmos entrando nas casas. Por isso, queridos, que nós vamos continuar entrando nas casas, só para fazer raiva. Não, não é só por isso, não. Para fazer raiva ao cão. Não, mas é porque as almas estão lá. Os problemas estão acontecendo nas casas. Os males estão acontecendo nas casas, pois é nas casas que nós queremos ir para fazer a diferença. E eu termino. Fique em pé, por favor. Se você não reúne conosco em uma casa, eu sei que a maioria aqui reúne em uma casa conosco durante a semana. Mas se você não reúne, eu quero te convidar. Eu e Cristiane agora tivemos a grande alegria de fazer o GE. E o GE hoje é uma célula. Nasceu uma nova célula. Estão escolhendo lá o nome da nova célula. Que coisa linda. Então, se você não está em uma célula, se você não congrega conosco em uma casa, no final do culto me procura, eu vou anotar seu nome, teu telefone e vou passar para alguém entrar em contato com você, mas não perca esse privilégio. Não perca esse privilégio. É lá, onde as pessoas estão, onde as famílias estão sofrendo, nós iremos com a mensagem de salvação. Vamos orar agora, queridos. Eu estou terminando um pouco mais cedo, que eu preciso voltar, né, para a fazenda. Mas vamos encerrar esse culto. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está deixando claro para nós a tua vontade. Como Jesus começou o seu ministério nas casas, os apóstolos continuaram nas casas e nós estamos aqui tantos anos depois, ainda fazendo como o Senhor fez. Nós não estamos fazendo nada novo, não estamos inventando nada, não é uma moda, nós estamos fazendo o que o Senhor nos ensinou. E eu quero agora, Pai, entregar a Ti, cada irmão e irmã que ouviu essa palavra. Eu oro para que cada um encontre uma casa onde possa se reunir com os irmãos que já estão lá. Oramos por novas células também sendo abertas. Oramos pelas nossas células que já existem, nossos líderes. Obrigado por esses homens e mulheres, Senhor, que estão toda semana ali com os nossos irmãos. Fortaleça os nossos líderes, fortaleça as nossas células. Nós queremos agora nos entregar ao Senhor e que nós perseveremos nesse porquê. Uma igreja com duas asas. Eu entrego o CCA a Ti, Senhor. Obrigado por esse domingo, por essas pessoas que estiveram aqui. Entregamos também o culto da tarde, a volta dos encontristas, os familiares que estarão aqui. Eu sei que vai ser uma bênção, Senhor. E nós teremos muitos frutos sendo colhidos nesse encontro. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você. Eu abençoo agora o teu retorno
semana de paz sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na paz.